Bem-vindos ao canal do Revisa Med. Hoje a gente vai falar sobre uma modalidade diferente de prova. Ela é muito cobrada em várias instituições, tanto quanto primeira como segunda fase. A gente vai falar hoje de prova discursiva, prova aberta. Nas provas abertas, nas provas discursivas, é muito importante você se atentar para o que está sendo perguntado. Apesar de ser uma prova discursiva e você ter liberdade para escrever, atente-se e limite-se a responder só aquilo que te foi perguntado. Por exemplo, se foi perguntado para você o laudo de uma radiografia ou de uma tomografia, dê apenas o laudo, não é para você ficar descrevendo todas as alterações daquele exame de imagem. Outra coisa muito importante, você vai escrever, mas alguém vai ler a sua resposta, então a sua letra tem que estar legível, não só para você, mas para quem vai corrigir a sua prova. Você vai entregar um documento para o seu avaliador. A prova não pode estar amassada nem manchada. Rasuras, desenhos, esquemas, fluxos não são bem-vindos. Isso deve vir constando lá na hora da instrução da prova. Fica muito atento com isso. São situações, problemas, são casos clínicos que vão te exigir muito raciocínio, mas na hora da resposta, geralmente eles querem que você seja objetivo. A gente agora vai fazer duas questões como exemplo para você. Homem, 65 anos de idade, procura atendimento médico queixando-se de dispneia aos esforços e tosse com secreção esbranquiçada há cerca de 2 anos. Nos últimos meses tem dispneia mesmo ao caminhar no plano, precisando parar muitas vezes para respirar. É tabagista de 45 anos maço e portador de hipertensão em tratamento. Nega a internação prévia e diz que a última vez que consultou um médico foi há muitos anos. Ao exame físico observa-se um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. À ausculta, notam-se bulhas cardíacas hipofonéticas em 2 tempos, sem sopros e murmúrios vesiculares reduzidos globalmente. Diante desse quadro clínico, indique. Agora a gente vai ler as opções e presta atenção com aquilo que eu te falei lá no começo do vídeo. O que você foi perguntado, você vai responder só aquilo. Vamos lá. Letra A. Indique o diagnóstico mais provável e a alteração estrutural capaz de explicar os achados do exame físico. Aqui é o seguinte, qual que é o diagnóstico mais provável de um paciente que está em dispneia progressiva, tosse produtiva, ele tem 45 anos maço de carga tabágica. O diagnóstico mais provável dele é DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E na hora de redigir a resposta, tanto faz você colocar DPOC ou, por extenso, doença pulmonar obstrutiva crônica. O DPOC é uma sigla que todo mundo conhece. Então, o uso de siglas, quando todo mundo conhece, quando é de senso comum, tudo bem. Agora, ele quer, além de tudo, a alteração estrutural que justifica os achados do exame físico. Pessoal, os achados do exame físico, especialmente ali, são a hipofonese de bulha, a redução da ventilação dos murmúrios vesiculares e o aumento do diâmetro do tórax. O que faz acontecer isso? É o enfisema, é o alargamento, a destruição dos espaços respiratórios, fazendo com que fique um grande espaço pouco funcional. Então a resposta aqui da letra A é DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, e enfisema ou enfisema pulmonar. Qualquer uma dessas anotações, dessas notações, melhor dizendo, estão corretas. Vamos para a letra B. O exame complementar mais importante para a confirmação diagnóstica. Aqui é uma pegadinha, não uma pegadinha, mas uma coisa que você tem que ficar muito atento e muito atenta. O exame que confirma o diagnóstico de DPOC, você sabe, é a espirometria. No entanto, não basta você falar espirometria, porque o DPOC é uma obstrução não reversível ao fluxo aéreo. Então essa espirometria tem que vir acompanhada com a prova broncodilatadora. Então a resposta para a letra B, espirometria com prova broncodilatadora ou espirometria com broncodilatador. Tanto faz. É importante você citar a espirometria e a necessidade da prova broncodilatadora. Letra C.
O tratamento farmacológico a longo prazo, a classe da droga. Olha, ele já te facilitou, ela já te facilitou. Ela não quer o nome da medicação, mas a classe. Então, o tratamento farmacológico a longo prazo, a classe da droga e a droga de primeira escolha. Então, nesse caso, não tem dúvida, a droga de primeira escolha no DPOC é o beta-2 de longa duração. Cuidado para você não responder só broncodilatador, porque existem broncodilatadores de curta ação, de curta duração e de longa duração. E aqui no DPOC o tratamento a longo prazo é o broncodilatador de longa duração. Aqui ele também não te pediu para você citar a droga, então não é para você botar formoterol, vilanterol, idacaterol, não é para colocar um nome, mas sim a classe farmacológica, beta-2 de longa duração. Uma outra classe de drogas também que você pode e deve colocar na resposta aqui na letra C são os anticolinérgicos de longa duração. Então, pode ser uma ou outra. As duas são drogas, são classes de droga de primeira escolha. Então, broncodilatador beta-2 de longa duração ou broncodilatador anticolinérgico de longa duração. É uma questão que não é difícil de responder, DPOC sempre cai em prova de residência, né, pessoal? Mas é importante que você fique atento para as possibilidades de resposta. Vamos para mais uma questão do PSU, Processo Seletivo Unificado da Bahia, no ano de 2019. A questão é a seguinte, vamos ler junto. Paciente sexo masculino, 32 anos de idade, é trazido pelo resgate após acidente automóvel num poste, em via de alta velocidade. Segundo o relato do socorrista, o paciente estava no banco do carona com um cinto de segurança. Foi realizada a ressuscitação volêmica durante o transporte. Apresenta a entrada A. Vias aéreas pérvias com colar cervical. B. Murmúrio vesicular fisiológico bilateral e simétrico. Frequência respiratória de 22 incursões por minuto. Saturação parcial de oxigênio 98%. C. PA 76 por 52 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 120 batimentos e dor em região subescapular esquerda. D. Glasgow 11 e E sem alterações. Então é uma questão de trauma. A, B, C, D, E da vida que você sabe na hora de avaliar trauma. Vamos ver o que a questão pede. Então, frente ao quadro descrito, indique a principal hipótese para o diagnóstico etiológico do choque. Ele já falou que o paciente está em choque. Então ele não quer se é choque hipovolêmico, se é choque neurogênico. Já te falou que está em choque. Ele quer a etiologia, a causa. E o que vai fazer você acertar isso aqui é você prestar atenção na dor que é em região subescapular esquerda. Essa dor é muito típica de trauma de baço, de laceração de baço. Então a resposta pode ser trauma de baço, trauma esplênico, laceração do baço, laceração esplênica. Você tem que deixar claro em poucas palavras que é um trauma, que é uma lesão aguda, provavelmente hemorrágica, um trauma, uma laceração no baço. Então, baço ou esplênico, tanto faz. Na letra B, ele quer o exame que deve ser solicitado nesse momento. Qual o exame? Ele quer um exame. Não saia dando 3, 4 alternativas. Ele quer um exame. Você pode fazer um lavado peritoneal diagnóstico, ou LPD, é a mesma coisa, ou uma ultrassonografia, ultrassom, mesma coisa, ou ainda colocar o FAST, o Focused Assessment Sonography em trauma. O professor Vinícius já falou disso em questões comentadas aqui no Revisamed. Na letra C, aí ele vai pedir aqui a melhor conduta diagnóstica, uma vez confirmado o diagnóstico principal. Se confirmou o diagnóstico principal de laceração esplênica ou de trauma esplênico, qual é a conduta adequada? A conduta adequada aqui é uma laparotomia. Você pode colocar laparotomia exploratória, por exemplo, mas laparotomia exploratória ou laparotomia são respostas aceitas. Vejam que também não é uma questão difícil, é uma questão que te dá um dado para você responder, que é a dor subescapular esquerda, e que você pode responder de maneiras diferentes ou escolhendo um exame, por exemplo, na letra B e falando o tratamento na letra C. Foco, responda objetivamente aquilo que foi perguntado. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilhe e se inscreve no canal. Aqui no Revisamed, o que importa é ver você na residência médica.